Fala galerinha do segundo ano, estamos de volta com as nossas gravações, né, dos nossos vídeos para as nossas aulas. E hoje nós vamos falar de período composto por coordenação, né? Vamos relembrar o que é um período composto, galera, que nós já estudamos, né? Período composto é aquele formado por duas ou mais orações. Então, quando no período eu tiver a partir de duas orações, ele é um período composto, né? Lembra que o período simples, né, que nós já estudamos, é aquele formado por uma única oração, chamada de oração absoluta. E o período composto é aquele formado por duas ou mais orações. Vamos falar especificamente do período composto por coordenação, que é aquele formado por orações coordenadas. E o que é uma oração coordenada, galera? O que são orações coordenadas, melhor dizendo, né? São aquelas que não dependem sintaticamente umas das outras, porque são independentes entre si. Então, o período composto por coordenação, ele é formado por orações que não estabelecem uma dependência sintática entre si, tá? Ou seja, uma não vai depender da outra para lhe completar o sentido. Exemplos: gritou com o irmão e correu para o quarto. Aqui eu digo que eu tenho um período composto, tá? Por que um período composto? Porque eu tenho duas orações. E como é que eu reconheço a quantidade de orações que eu tenho no período? Lembram que nós já vimos? Pela quantidade de verbos ou de locuções verbais. Então aqui eu tenho dois verbos, o verbo gritar e o verbo correr, tá? Então, se eu tenho dois verbos, eu vou ter duas orações. Primeira oração, gritou com o irmão. Segunda oração, correu para o quarto. Percebam que a primeira oração não depende da segunda para lhe completar o sentido. Se eu disser gritou com o irmão, gritou, acabou a oração aqui. Gritou com o irmão. Correu para o quarto, tá? É uma segunda oração que não depende também da primeira para lhe completar o sentido. Então, aqui eu digo que eu tenho período composto por coordenação, correto? O segundo exemplo, eu tenho um período composto por três orações, ó. Descansei, fui à praia, a segunda oração, e visitei lugares maravilhosos, a terceira. Como eu sei que eu tenho três orações? Porque eu tenho três verbos: o verbo descansar, o verbo ir e o verbo visitar. A primeira oração, descansei, não depende da segunda e nem da terceira para completar o sentido. Assim como a segunda, fui à praia, não depende da primeira e nem da terceira. E a terceira não depende das duas primeiras para lhe completar o sentido. Elas são independentes umas das outras. Então, isto é um período composto por coordenação, tá? Vamos ver como estão divididas as orações coordenadas. As orações coordenadas, elas podem ser de dois tipos: assindéticas e sindéticas. O que é uma oração coordenada assindética? É aquela que não começa, galera, é aquela que não se inicia por conjunção, por conjunção, tá? Já a oração coordenada sindética é aquela que começa, que inicia por uma conjunção. Olha o exemplo aqui: não coma bolo quente, ficará com dores de barriga. Tá ok, galera? Então aqui eu digo que eu tenho um período composto por duas orações. Eu tenho o verbo comer e o verbo ficar. Primeira oração, não coma bolo quente. Segunda oração, ficará com dores de barriga. Veja bem, galera, que nenhuma das duas orações começa por conjunção, tá? Não é um advérbio de negação, ficará é verbo. Então nenhuma das duas começa por conjunção. Se nenhuma das duas orações começa por conjunção, então eu digo que as duas orações são coordenadas assindéticas. Se eu fosse classificar, como é que eu classificaria? Primeira oração, oração coordenada assindética. Segunda oração, oração coordenada assindética, porque nenhuma das duas começa por conjunção. Agora olha o segundo exemplo: vou sair, mas já volto.
um período composto, já que eu tenho duas orações, né? Aqui eu tenho uma locução verbal, né? Vou sair, e a segunda oração, mas já volto, tá? São duas orações aqui, tá? Veja bem que a primeira oração tem alguma conjunção iniciando? Não, eu tenho dois verbos aqui, isso é uma locução verbal. Mas a segunda começa pela conjunção adversativa mais, né? Opa, se a minha segunda oração começa por uma conjunção, como é que eu classifico? A primeira, que não tem conjunção nenhuma, eu vou dizer que é uma oração coordenada assindética, pois não tem conjunção. A segunda, que eu já me deparei com uma conjunção aqui, ela vai ser uma oração coordenada sindética. Oração coordenada sindética, porque eu tenho a presença da conjunção. Entenderam, galerinha? Tá? Agora vamos ver a classificação das coordenadas sindéticas, né? A sindética não tem classificação, tá? Só é a sindética e pronto. Agora, as coordenadas sindéticas, elas se dividem em 5 tipos, tá? 5 tipos: oração coordenada sindética aditiva, oração coordenada sindética adversativa, oração coordenada sindética alternativa, oração coordenada sindética conclusiva e oração coordenada sindética explicativa. E nós vamos ver cada uma delas, tá? As orações coordenadas sindéticas podem ser classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos ver a primeira. Oração coordenada sindética aditiva, né? São aquelas que transmitem uma ideia de adição, de soma. Entenderam? Então, a oração coordenada sindética, né, é aquela que transmite, né, que expressa uma soma, né, uma ideia de soma, de acréscimo, de adição, de sequência de ações. E como é, professora, que eu vou identificar que é uma oração coordenada sindética aditiva? Calma lá. Existem conjunções conectivos, né, conjunções coordenativas aditivas, tá? Que vai facilitar a vida de vocês, tá? Então, quais são esses conectivos aditivos, né, que identificam a oração coordenada sindética aditiva? O e, o nem, o não só, o mas também, o mais ainda, o como, o assim. Quando você se deparar com esses conectivos, com essas conjunções, conectivos e conjunções é a mesma coisa aqui, tá? São conjunções coordenativas aditivas, tá? Então, se ela aparecer na frase, você já vai saber, na oração, você já vai saber que a oração é coordenada sindética aditiva. Vamos ao exemplo? Chegamos à praia e nadamos. Então, aqui eu tenho um período composto por coordenação formado por duas orações. Chegamos à praia, a primeira oração, e nadamos, a segunda oração. Veja bem que a primeira oração, tá, não tem conjunção, então vou dizer que ela é uma oração coordenada assindética. Já a segunda oração, ela se iniciou pela conjunção coordenativa e, ou seja, pelo conectivo coordenativo e. Então eu vou dizer que ela é uma oração coordenada sindética aditiva. Fácil, né, galera? Não tem mistério, tá? Vamos em frente aqui. Não discutimos propostas, nem analisamos quaisquer soluções. Novamente, aqui eu tenho o período composto por coordenação, formado por duas orações. A primeira oração, não discutimos propostas. A segunda, nem analisamos quaisquer soluções. Veja bem que eu tenho duas orações. E se eu pedisse para classificar? Como é que eu iria classificar? A primeira oração, como não tem conjunção, eu diria que ela é uma oração coordenada assindética. A segunda oração, eu me deparei com o conectivo aditivo nem. Então, eu vou classificar como oração coordenada sindética aditiva. Tá aqui a conjunção, nem. Ele foi descortês, como também foi grosseiro em suas respostas. Novamente, o período composto formado por duas orações.
Primeira oração, ele foi descortês. Segunda oração, como também foi grosseiro em suas respostas. A primeira oração não se inicia por conjunção, então ela é uma oração coordenada assindética. A segunda oração eu vi que tem a conjunção como também. Na verdade é uma locução conjuntiva, né? Não é uma conjunção, é uma locução conjuntiva, tá? E ela é uma locução conjuntiva aditiva, né? Expressa ideia de adição, de soma, de acréscimo. Então, como é que eu vou classificar a oração, a segunda oração? Oração coordenada sindética aditiva, ok? Vamos agora à oração coordenada sindética adversativa. As orações coordenadas sindéticas adversativas transmitem uma ideia de oposição à oração anterior. Preste bem atenção, oposição, tá? É obrigatório o uso de vírgulas antes das orações coordenadas sindéticas adversativas, tá? Então, as orações coordenadas sindéticas adversativas, galera, elas vão expressar justamente essa ideia de adversidade, de oposição, de contraste em relação à ideia anterior. Entenderam? Tá? Então, quando eu falo de oposição, de contraste, de adversidade, tá? Eu vou ter oração coordenada sindética adversativa. E quais são as conjunções? Quais são os conectivos que indicam que eu tenho uma oração coordenada sindética adversativa? O mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, são as principais. Presentes na oração, você já sabe que se trata de uma oração coordenada sindética adversativa. Vamos aos exemplos? Gostaria de ter viajado, mas não tive férias. A primeira oração, galera, gostaria de ter viajado, tá ok? Não tem conjunção, então é uma oração coordenada assindética. A segunda oração, pode ver aqui que ela estabelece uma oposição em relação à primeira, tá? Como não teve férias, não pôde viajar, tá? Então pode ver, observar aqui a relação de oposição, né? De contraste entre elas, tá? E observei que na minha segunda oração eu tenho a presença do conectivo adversativo mais. Então, eu classifico essa segunda oração como uma oração coordenada sindética adversativa. Ok, galerinha? Vamos em frente. Queria ter sido aeromoça, contudo não tive essa oportunidade. Novamente, um período composto por coordenação, formado por duas orações. Primeira oração, queria ter sido aeromoça. Segunda oração, contudo não tive essa oportunidade. Então, a primeira oração não tem presença de conjunção. Então, é uma oração coordenada assindética. A segunda oração já se iniciou pelo conectivo adversativo contudo, né? Ou seja, conjunção contudo. Então, eu classifico como uma oração coordenada assindética adversativa. A segunda oração, o terceiro exemplo, o time de futebol fez um gol, todavia não venceu a partida. Novamente aqui eu tenho duas orações no período, né? A primeira oração, o time de futebol fez um gol, não tem presença de conjunção, não se inicia por conjunção. Então eu classifico como oração coordenada assindética. Já a segunda oração se inicia pela conjunção todavia, que é uma conjunção adversativa. Então eu vou classificar essa segunda oração como uma oração coordenada sindética adversativa. Vamos agora para a terceira classificação das sindéticas, né? Oração coordenada sindética alternativa. Elas expressam uma ideia de alternância de fatos ou escolha, né? Então, gente, a oração coordenada sindética alternativa, ela expressa essa ideia de alternância, de escolha, né? De opção em relação à primeira oração. Deu para entender? Né? Então, quando se trata de alternância, de escolha, né? De opção, eu vou ter uma sindética alternativa.
E quais são os conectivos que identificam? Quais são as conjunções que identificam, né, a sindética alternativa? O ou ele pode aparecer repetido, né? Ou pode ser o ora, o quer, seja, tá? Então, quando aparecer esses conectivos aqui, eu já sei que se trata, né, de uma oração coordenada sindética alternativa. Vamos aos exemplos, olha. Fale agora ou cale-se para sempre. Período composto por duas orações. Primeira oração, fale agora. A segunda, o cale-se para sempre. A primeira oração não tem conjunção, então uma oração coordenada assindética. A segunda oração já iniciou pelo conectivo alternativo ou. Então eu vou classificar essa segunda oração como oração coordenada sindética alternativa. Tá? Vamos a mais exemplos aqui, ó. Ele é bom cantor, seja no Brasil, seja em Londres. Aqui o meu período composto é formado por 3 orações, tá? Ele é bom cantor, tá? A primeira oração, seja no Brasil, a segunda oração, seja em Londres, a terceira oração, tá? Então veja bem aqui, galera, tá? Esse meu período composto aqui, né, formado por 3 orações, na primeira oração eu não tenho conjunção, tá? Então eu vou dizer aqui que é uma oração coordenada assindética. A segunda oração se inicia pelo conectivo seja, assim como o terceiro também, né? A terceira oração pelo conectivo seja. Então a segunda oração, assim como a terceira, serão classificadas como oração coordenada sindética alternativa. Ok, galera? Vamos ao terceiro exemplo. Olha, ora gosta de mim, ora não gosta. Tá? Aqui o período composto é formado por 2 orações. Qual é a primeira oração? Ora você gosta de mim. A segunda oração, ora não gosta. Agora que eu já percebi, né, que a primeira oração ela começa pela conjunção alternativa ora. Então eu vou dizer que ela é uma coordenada assindética? Não. Como aqui eu tenho a conjunção conectiva alternativo ora, eu vou classificar como oração coordenada assindética alternativa. Assim como a segunda oração, que também se inicia pelo mesmo conectivo. Então ela também será classificada como uma oração coordenada sindética alternativa. Ok, galerinha? Vamos falar agora da oração coordenada sindética conclusiva, tá? As orações coordenadas sindéticas conclusivas transmitem a conclusão de uma ideia expressa na oração anterior. É obrigatório o uso de vírgulas antes das orações coordenadas sindéticas conclusivas, né? Então as conclusivas, galera, elas vão expressar uma conclusão ou uma consequência lógica, né, baseada na primeira oração, tá? Então a segunda oração ela vai ser uma consequência, ela vai ser uma conclusão da primeira oração, tá ok? E quais são os conectivos, né, que identificam, né, a oração coordenada sindética conclusiva, né? Como é que eu sei que é uma sindética conclusiva? Pela presença desses conectivos aqui. Logo, portanto, pois, desde que esse pois se localize depois do verbo, porque se ele vier antes do verbo, como a gente vai ver daqui a pouco, né, ele vai ser uma sindética explicativa. Então, cuidado quando aparecer esse pois. Se ele vier depois do verbo, tá, ele vai classificar a oração como coordenada sindética conclusiva. Quais são os outros conectivos que podem aparecer? Assim, então, por isso, por conseguinte, de modo que, de forma que, em vista disso. Vamos aos exemplos. Ela fez um belíssimo trabalho, por isso será contratada novamente. Então, aqui um período composto por 2 orações. Primeira oração, ela fez um belíssimo trabalho. Segunda oração, por isso será contratada novamente.
Perceba que na minha primeira oração não tenho presença de conectivo, então será uma oração coordenada sindética. Já a segunda, ela se iniciou pelo conectivo conclusivo, por isso. Então eu vou classificar como uma oração coordenada sindética conclusiva, ok? Vamos a mais exemplos. A situação econômica é delicada. Devemos, pois, agir cautelosamente. Aqui um período composto formado por duas orações, tá? Por duas orações. A primeira oração, a situação econômica é delicada. A segunda oração, devemos, pois, agir cautelosamente. A primeira oração não se inicia por conjunção, então ela será uma oração coordenada sindética. Já a segunda, ela começa pela conjunção pois, né? Pela conjunção conclusiva pois. Tá ok, galerinha? E perceba que o pois, que eu falei há pouco para vocês, ele só se localiza depois do verbo, né? Lembra que eu falei aqui para vocês, ó, tá? Ó, o pois, quando ele aparecer depois do verbo, ok? Então, como acontece aqui, né? Esse pois, ele vem depois do verbo dever, tá? Então, eu vou classificar essa segunda oração como uma oração coordenada sindética conclusiva, tá? Vamos ao outro exemplo. Aquela substância é tóxica, logo deve ser manuseada com cuidado. Então, período composto por duas orações. Primeira oração, aquela substância é tóxica. Segunda oração, logo deve ser manuseada com cuidado. A primeira oração não há presença de conjunção. Então eu digo que ela é uma oração coordenada sindética. Já a segunda oração, ela se inicia pela conjunção ou pelo conectivo conclusivo logo. Então eu vou classificar a oração como oração coordenada sindética conclusiva. E por fim, a última classificação, as sindéticas explicativas, né? O que vem a ser uma oração coordenada sindética explicativa, galera? Transmite a explicação, né, de uma ideia expressa na oração anterior. É obrigatório o uso de vírgulas antes das orações coordenadas sindéticas explicativas, né? Então, galera, a oração coordenada sindética explicativa, elas expressam uma justificativa, né, ou uma explicação, né, expressa na primeira oração ou na oração anterior, tá? E como eu coloquei aqui, é obrigatório o uso de vírgulas, né, antes dessas orações coordenadas sindéticas explicativas. E quais são os conectivos, as conjunções, né, que identificam que a oração ela é coordenada sindética explicativa? O que, o porquê, o pois, né, quando ele vier antes do verbo, o visto que são os principais conectivos. Vamos aos exemplos. Cumprimente-o, pois hoje é o seu aniversário. Então, galera, aqui eu tenho o período composto por duas orações. Primeira oração, cumprimente-o. Tá ok? Cumprimento. A segunda oração, pois hoje é o seu aniversário. A primeira oração não se inicia por conjunção. Então eu digo que é uma oração coordenada assindética. Tá? A segunda oração, ela se inicia pela conjunção, pelo conectivo pois. E perceba que o conectivo ele vem antes do verbo ser. Tá aqui, né? Na terceira pessoa do singular, o verbo ser. Se o pois vem antes, tá? Então eu classifico essa oração como uma oração coordenada sindética explicativa, ok? Vamos a mais exemplos. Vinícius devia estar cansado porque estudou o dia inteiro. Então, período composto formado por duas orações. Vinícius devia estar cansado é a primeira oração. A segunda, porque estudou o dia inteiro. Então perceba que a segunda oração ela é uma justificativa, né? É uma explicação de o Vinícius estar cansado,
Então, por isso que é uma sindética explicativa. E além disso, eu tenho a presença do conectivo da conjunção explicativa por quê, tá? Então, a primeira oração, como ela não tem conjunção, é uma oração coordenada assindética. Já a segunda, eu tenho, como eu falei há pouco, né, a presença do conectivo explicativo por quê. Então, eu classifico a oração como oração coordenada assindética explicativa. E vamos ao último exemplo. Vou embora que cansei de esperá-lo. Duas orações formam esse período aqui, né, esse período composto. A primeira oração, vou embora, não tem presença de conjunção, então eu classifico como oração coordenada assindética. Já a segunda oração, ela se inicia pelo conectivo explicativo que, tá? Então, como se inicia pela conjunção explicativa que, eu vou classificar essa oração como coordenada sindética explicativa. Ok, galerinha? Então, esse era o nosso conteúdo de hoje, né? Período composto por coordenação. Nos vemos na próxima aula, ok?